Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, nos encontramos com o coração aberto, Pai, querendo ouvir a Tua voz, querendo que a Tua palavra nos ensine como devemos agir. Nela encontramos tudo que precisamos para viver nesse mundo, são as instruções que o Senhor nos deixou e que ela possa edificar a nossa vida espiritual. Ela seja para nós um alimento espiritual que sustente, Pai. E na medida em que obedecemos a Tua palavra, somos edificados. Nossa casa é fortalecida. É como se ela estivesse sendo construída sobre uma rocha que resiste ao tempo e às dificuldades. Assim queremos ser nós, não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, e te pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração o que precisamos ouvir. Entrego minha vida em Tuas mãos, peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo. Que ela esteja sobre a minha vida para que eu seja um instrumento do Senhor e a Tua palavra chegue aos nossos corações sem barreiras. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, estamos diante de um texto que nos traz um desafio. Aliás, tem sido esse o tema, da nossa escola bíblica dominical. Aos domingos, a revista nova aí fala da língua, não é? E aqui Tiago faz praticamente um tratado, sobre esse tema e nos alerta de quantos males, nós podemos provocar através da língua e também quantos nós poderíamos evitar se a língua fosse de alguma forma contida, não é? Então você com a língua pode provocar um mal, mas também arrefreando você pode evitar. E Tiago diz que nós todos tropeçamos em muitas coisas. São palavras que nós lemos aqui. Há tropeços na nossa vida. Nenhum de nós está isento de tropeços. Nenhum de nós está isento de, na caminhada, esbarrar, dificultar e ter algum atraso. Mas ele coloca aqui a língua como um dos alvos principais para serem aqui domados, controlados por nós. E ele dá o exemplo de que se eu domar a língua, eu acabo domando o corpo inteiro. As palavras que lemos aqui, essa é a ideia de Tiago. E ele dá exemplos, como um navio é governado por um pequeno leme e tantos outros exemplos que ele cita aqui. E ele diz textualmente que se nós conseguirmos a proeza de dominar a língua, nós acabamos também tendo todo o nosso corpo dominado. Como ele faz aqui referência aos cavalos, ele diz que o cavalo é dominado quando ali se coloca nele, o arreio ali, aquilo que o prende, e aí então ele é dirigido, ele é governado. E ele dá esse exemplo se referindo a nós. E às vezes, irmãos, eu acho que esse exemplo pode até ser literal. Que às vezes nós somos uns cavalos. Fala sério. Talvez você não se encaixe nisso aí, mas de vez em quando a gente acaba distribuindo patadas por aí, A gente acaba com a língua ofendendo, criando grandes males e grandes problemas, E a disciplina no falar, como ele vai nos dizer aqui nesse texto, ela produz paz, ela produz harmonia, ela produz comunhão. Quantos problemas, Olha para a nossa vida agora, individualmente, cada um olhando para si mesmo, Quantos problemas a gente teria evitado se não tivesse falado determinada coisa, Se não tivesse feito um comentário, se não tivesse feito uma observação sobre alguém, de repente, quantos conflitos seriam evitados se simplesmente a gente ficasse calado? Ou até no melhoramento disso, se eu desse uma boa palavra, se eu desse uma palavra elogiosa,
Quantas coisas poderiam ser diferentes na vida da gente se a gente conseguisse esta proeza, não é? Só que algo que Tiago diz aqui me chama muita atenção, porque ele vai dizer aqui que é um mal incontido, a língua, né? É algo que a gente não consegue dominar. Então ele diz aqui, irmãos, que é praticamente impossível nós conseguirmos dominar esse pequeno órgão. Mas ele vai dizer aqui no final do texto que não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, ele faz uma constatação: nós não conseguimos dominar. Pelo menos não conseguimos 100% do tempo. Quem nunca cometeu um deslize ao falar alguma coisa indevida, não é? Será que a gente consegue dominar tudo? Impossível. Só que ele aconselha, dizendo aqui, não é conveniente que isso seja assim. Há uma constatação da realidade, mas ao mesmo tempo ele constata os prejuízos que isso pode causar. E aqui em outros textos da Bíblia nós vamos encontrar aqui problemas da língua que nós precisamos ter atenção a eles. Porque às vezes a gente não percebe. Veja, o primeiro que eu separei aqui, vamos ler aqui Provérbios, volta aqui no livro de Provérbios, vamos ler o capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, verso 19. A Bíblia diz assim, Provérbios é um livro de sabedoria, né? E ele fala, no muito falar, não falta o quê? Transgressão, pecado, erro, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? Prudente. Então olha a realidade, o primeiro problema da língua aqui que nós levantamos é o excesso de palavras. O muito falar. Quanto mais fala, mais possibilidade de errar existe. Em outras palavras é isso. Mas você já percebeu que quem fala muito não acha que fala muito? Já percebeu isso? Você conhece alguém que não para de falar? Prolixo, até o fim. E você até evita parar para conversar. Tem alguém assim? Não olha para ninguém agora não, né? Que senão dá mancada, né? Talvez esteja aí do seu lado alguém que é assim, né? E começa a conversar e leva a conversa aí por 10 minutos e você querendo ir embora, a pessoa não deixa. E não deixa você falar também, né? Não te dá nenhuma chance de você falar. Mas se você disser para aquela pessoa, pô, você fala demais, ele fala, eu? É assim ou não é? Ou você fala muito, não, eu não. A gente não reconhece isso. Só que a quantidade de palavras pode fazer, até de forma estatística, a possibilidade de falar besteira é maior. Quanto mais fala, mais besteira pode falar, é o que está nos dizendo aqui. Então, o que a Bíblia diz é que isso precisa ser vigiado. Mas para isso tem que ser identificado. E aí não é hora de olhar para outro, é hora de olhar para mim. Será que eu falo demais? Será que eu tenho essa mania feia, né? Alguém me pergunta, e um personagem antigo que fala tintim por tintim, depois entra em detalhes, né? Lembra desse personagem de comédia que tinha antigamente? Será que eu sou assim? Aquele que diz tudo tintim por tintim, depois ainda entra em detalhes e não para de falar? Então é algo para a gente refletir, porque veja um outro alerta. Olhando agora para o texto em Eclesiastes capítulo 5, verso 3, eu vou ler aqui na versão corrigida fiel, que é um pouquinho diferente a tradução aí da revista atualizada que eu estou usando, mas diz assim, Eclesiastes 5:3, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então veja, o que ele diz aqui é que acaba sendo tolo aquele que fala muito, excessivamente. Ele acaba sendo tido por tolo, por bobo, não é? Então olha o cuidado que nós temos que ter nesse aspecto também, pelo prejuízo que isso pode causar. Então, a língua inquieta, normalmente também é fruto de um coração inquieto. Eu não estou falando de conversar bastante, não, eu estou dizendo daquele que você sabe, né, que não para de falar, né? Aquela pessoa que realmente não para de falar. Isso, às vezes, é fruto de um coração inquieto. A Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Aí você olha para certas pessoas e diz, caramba, cabe palavra nesse coração aí, né? Porque não para de falar a pessoa. Então você percebe que há uma inquietação, às vezes, interior. E a pessoa, então, desconta isso no falar demais, né? E ela está ali só expressando essa sua inquietação. Só que essa inquietação, ela acaba inquietando os outros também. E aí vem a transgressão que o texto de Provérbios acaba mencionando aqui. Então, nós incorremos no pecado por falar excessivamente. Acabamos, de repente, a cometer pecados. E aí chegamos a um segundo ponto que eu levanto para você, biblicamente, também sobre os perigos aqui da língua, né? Veja, a Bíblia fala de palavras inconvenientes, palavras que não deveriam ser ditas, palavras que não deveriam estar no nosso vocabulário. E o próprio texto de Tiago que a gente leu, diz no verso 10 que de uma só boca procede bênção e o que mais? Maldição. Veja essa ambiguidade, né, do ser humano, da mesma boca. De repente um louvor, de repente uma coisa ruim, um palavrão, algo estranho, não é? Há uma possibilidade grande de que isso aconteça, mas isso não deve ser assim. A boca que louva não é a boca da sujeira. Deveria buscar, cada um de nós, uma purificação também das palavras que nós utilizamos, né? E aí chegamos à Bíblia, onde no Novo Testamento também o apóstolo Paulo nos diz aqui em Efésios, né? E aqui é uma advertência, que é algo bem sério, né? Em Efésios 4, no versículo 29 e 30, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então veja, ele diz que a boca de cada um de nós é capaz de entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você? Está em nós. Agora, ele controla as coisas que eu digo? Não. Ele fala ao meu coração, ele me incomoda quando eu digo algo que não consigo, não deveria, não é? Como Tiago diz, não conseguimos dominar, mas isso é um problema que tem que ser enfrentado, mas o Espírito Santo, ele não vai interferir diretamente no que eu falo, mas ele será, muitas vezes, entristecido por algo que sai da nossa boca. E aqui a ordem bíblica é clara, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, irmãos, nós temos que evitar o palavrão. Temos ou não temos? Tem sentido, né, a gente louvar e de repente xingar? Não tem sentido. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser levado a sério. Porque aqui há um mandamento, né? Deus está dizendo, não saia da vossa boca. Então não é uma sugestão para melhorar a vida. É uma ordem, não é? É um mandamento. E às vezes a gente se preocupa com muitas coisas, né? Você se preocupa quando um novo convertido ainda está fazendo alguma coisa errada e tal, mas não se preocupa com o palavrão que sai da sua boca. E ali há um mandamento explícito, que não deveria ser proferido, não deveria sair da nossa boca, não é? Então, há um cuidado que se deve tomar com essas palavras inconvenientes. Ainda em Efésios, no capítulo 5, logo depois, o apóstolo Paulo fala do verso 3 ao 5. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja como Paulo enfatiza de novo a palavra torpe, né, o comportamento, as conversas. Veja, nós podemos brincar, nós não precisamos ser fechados, nem cara amarrada, não é? Nós podemos nos divertir, nós podemos brincar uns com os outros, só que a gente tem que ter o cuidado com aquilo que de repente se torna inconveniente. E esse limite é que é muito difícil, às vezes, da gente lidar com ele. E aí é o trabalho do Espírito Santo, de nos entristecer, quando a gente percebe que passou da conta na brincadeira, não é? Que fomos inconvenientes
chegamos à chocarrice, que é o termo que ele usa aqui, não é? E isso precisa, de alguma forma, ser cuidado por cada um de nós. Outro problema clássico, né, em relação à língua, eu leio com você agora lá no Antigo Testamento, veja como isso já é algo antigo, não é, irmãos? Vamos ler o livro de Levítico. Vamos novamente aqui ao livro de Levítico. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, no versículo número 16. Olha o que está escrito. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. O que ele diz aqui? Para que eu não ande como mexeriqueiro no meio do povo de Deus. Ou seja, eu e você não podemos ser mexeriqueiros. Dá um sinônimo aí. Fofoqueiro, né? Fofoqueiro. Nenhum de nós tem o direito de ser fofoqueiro. E veja, ele coloca isso num versículo que logo depois fala em atentar contra a vida do próximo. A fofoca, às vezes, irmãos, é um atentado à vida, não é? Não é uma verdade que está sendo dita. Muitas vezes é uma inverdade. É algo aumentado, é algo deturpado, que é passado adiante e que pode matar alguém. Tem pessoas que já foram mortas por causa de fofoca, sabia? Quantos casos a gente vê? Essa semana mesmo saiu no jornal, um rapaz acusado de ter feito lá qualquer coisa, lincharam um rapaz. E não era ele, não era culpado de nada, não tinha nada a ver com aquilo que falaram. E foi uma fofoca que provocou a morte. Então, não é à toa que essas coisas estão juntas no mesmo versículo. Ele diz, você não vai andar como mexeriqueiro e você não vai atentar contra a vida do teu próximo. Então, veja, a recomendação de Deus aqui é bem clara, não ser semelhante ao mexeriqueiro, não ser um mexeriqueiro, não ser alguém inconveniente por coisas que fala. E às vezes a gente dá apelido bonito para a fofoca, não é, irmãos? Às vezes a gente dá até motivos espirituais para a fofoca. Olha, eu estou te contando porque é bom você ficar alerta. Olha, eu vou te falar, mas você não conta para ninguém. Essa é típica, né? Olha, eu vou te falar porque é para a gente orar pelo irmão. Fofoca desgraçada, não é, irmão? Ora você sozinho, é melhor, né? Ora você sozinho, deixa Deus falar contigo, porque é semelhante, segundo diz a Bíblia. Vamos ler agora um texto em Jeremias. Jeremias 18. O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 18. Aonde está escrito, então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha o plano que construíram contra o profeta Jeremias. Como é que iriam feri-lo? Não era com uma arma, com a lança, com a espada, iam feri-lo com a língua. E olha o plano que eles estão dizendo, vamos forjar projetos contra ele, vamos fazer algo, vamos maquinar algo, vamos falar dele, vamos falar mal, não vamos ouvir nada que ele tenha a dizer. Olha um plano de morte ao profeta através da língua. Veja como a difamação ela pode matar alguém e às vezes é algo irreparável. Às vezes, irmãos, é algo irreparável. Outro caso que saiu na imprensa já há muito tempo, mas que, por coincidência, essa semana eu li uma reportagem que lembrou esse caso. Não sei se você lembra de uma creche lá em São Paulo, em que houve uma acusação de abuso das crianças por parte dos proprietários. Saiu no Fantástico na época, deve ser uns 20 anos atrás, sei lá quanto. Acabou com a vida daquelas pessoas. Acabou com a reputação, acabou com a vida, e depois foi se comprovar que nada daquilo era verdade. Que tudo foi uma fofoca que aumentaram, que inventaram, e a reputação de repente acaba e a pessoa morre por causa disso. Veja como deve ser cuidadoso o nosso comportamento
em relação a notícias, nas coisas que falamos, aos fatos que apontamos, até porque hoje nós temos um problema ainda maior do nosso tempo, irmão. Sabe qual é o nome desse problema? Internet. Internet, inteligência artificial. Hoje é capaz de você ser gravado, né? Eu vi agora também. Você já recebeu aquela ligação que ninguém fala nada? Já recebeu essa ligação? Ou então demora um tempão, daqui a pouco entra uma gravação. O que você fica dizendo? Alô? Quem é? Tem alguém aí? Oi, sou eu, tal. Isso é o suficiente para esse mecanismo gravar a sua voz, e depois o computador reproduz a sua voz, e depois alguém pega uma foto sua. Você já brincou com a inteligência artificial, pegando uma fotinha sua? Não brincou, não? Essa semana a gente brincou com os netos, botamos eles de princesa, você viu? Não sei se a Juliana postou em algum lugar, os netinhos de princesa, bonitinho, lindo, né? Mas você pode pegar uma pessoa e botar ela em qualquer lugar com a inteligência artificial, e ela simula os movimentos da boca, e a voz gravada simula algo que a pessoa está falando, e aí você, mas eu vi, está aqui a pessoa, e não era ela, e agora? Olha como a gente vive numa época que tem que ter maior cuidado ainda em relação a essas coisas. Coisas que não tinham naquela época. E agora, nem tudo que a gente vê, a gente pode acreditar. Aliás, a nossa fé, a Bíblia diz que é no que a gente não vê. Não é no que a gente vê. Porque os nossos olhos até podem nos enganar. E mais do que nunca nós estamos vivendo esse momento agora. Em que não dá para confiar no que a gente vê, não dá para confiar no que a gente recebe pela internet. Nós temos que checar várias vezes se aquilo é verdadeiro, se é falso, se não é, para depois poder, se quiser, compartilhar ou passar para alguém. Há um cuidado hoje muito maior, porque de repente a gente está contribuindo para difamar alguém em algo que não é verdadeiro. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter, e cada vez mais, até que isso possa se voltar contra nós mesmos, né, irmãos? Enquanto está acontecendo com os outros, está lindo. Agora, o dia que acontecer com a gente, como é que fica, não é? E a reputação, e até provar, como diz o povo, que focinho de porco não é tomada. Como é que fica, irmão? Como é que fica isso? Então, o prejuízo é muito grande. Outro problema da língua que a Bíblia destaca e que eu quero compartilhar contigo foi algo que Jesus mesmo alertou, está lá em João, capítulo 8, no versículo 44, que é um famoso versículo também nas palavras do Senhor. Ele diz assim, é forte, olha, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E Jesus está criticando de forma tão veemente aqui a mentira, o mentiroso. Ele está aqui dizendo, olha, sem papas na língua, né? Cadê aquele Jesus amoroso, né? Paz e amor dos hippies? Não, aqui é fogo mesmo. Porque ele está chegando e dizendo, você é do diabo. Ele é o seu pai. E você quer satisfazer os desejos desse teu pai maligno. Quando você mente. Então olha como a mentira não é uma brincadeira. Só que a gente se acostuma a brincar com aquilo que não é brinquedo. A gente se acostuma, de repente, a brincar com algo que é sério. E Jesus, ele leva a sério a questão da mentira, porque vai dizer logo que é filho do diabo, aquele que se utiliza desse recurso, né? Outra coisa, veja lá também no livro de Provérbios, a respeito desse assunto, no capítulo 6 de Provérbios, do verso 16 até o verso 19, tem um texto famoso aqui, que já até preguei sobre ele, onde a Bíblia diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina, olhos altivos, olha ela aí, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, mentira de novo aqui, olha, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essa é o que o Senhor abomina completamente. Veja o que diz a Bíblia. Deus odeia. E se abominar é um ódio. Odeia a mentira.
Então veja como isso é algo sério com o qual a gente precisa lidar. Às vezes isso é até uma patologia. Tem gente que é doente nisso. Só que doença não é desculpa, porque isso é pecado. Senão a gente diz assim, eu sou doente. Já viu que agora é bacana chamar pecado de problema, né? Ninguém diz eu sou um cachaceiro. Não, eu digo eu tenho um problema com a bebida. Você fica até com pena, né? Da pessoa fala assim, não, mas você é um cachaceiro. Você não tem um problema com a bebida, você está pecando. Você deliberadamente está escolhendo um caminho. Ninguém te forçou a ele, você não é obrigado a isso. Ah, mas agora cheguei num ponto de dependência, mas antes de chegar nesse ponto você fez uma escolha. Então agora você paga pelas consequências do que você fez. A gente esquece dessas consequências, não é? E aí chamamos pecados de problemas. E a mentira não é um problema. É que eu disse da patologia porque tem aqueles que mentem que nem sentem. Tem gente que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira. A pessoa mente tanto que ela acaba acreditando na mentira dela. E aí, irmãos, é complicado. Porque a Bíblia deixa claro qual deve ser a nossa relação. E veja, ainda mais sério do que já foi dito aqui, vamos ler lá o final de tudo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Para você ver que a coisa não é levada por Deus na brincadeira. Jesus chamou gente de filho do diabo. Não é brincadeira. Apocalipse 21, no versículo número 8, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pode ser brincadeira uma mentirinha? Se ela é colocada ao lado de assassino, você pode assassinar alguém de brincadeira? Ah, vou brincar hoje contigo, vou te matar. É, funciona assim? Eu dei uma mentirinha, mas eu estava brincando. Tá bom, então eu vou brincar de te matar. Tá legal assim? Eu vou brincar de ser feiticeiro. O que você acha? Tá bacana? Não. Tá no mesmo rol aqui. Então não tem brincadeira, não tem sem querer querendo, como dizia o Chaves, né? Não tem isso. Preciso ter responsabilidade. Eu preciso levar a sério aquilo que Deus leva a sério. E Deus leva a sério porque Jesus deu palavras duras a respeito disso. Então, é algo que precisa chamar também a minha atenção. E por fim, queridos, um outro problema da língua, que eu deixo aqui para nossa reflexão. Como disse Tiago, não conseguimos domar, mas não podemos nos conformar. Saber que é difícil não me impede de tentar. Saber que é complicado não me impede de procurar obedecer. A Bíblia deixa claro que é difícil, mas ela também deixa claro que eu preciso tentar. É difícil viver sem pecar, irmãos? O que você acha? É ou não é? Nosso problema maior qual é? É pecado. Não pecam mais? Não. A gente peca. Só que a gente luta contra o pecado. A gente guerreia contra a força do pecado que atua em nós, como dizia o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas isso não é uma desculpa para eu dizer, é assim mesmo, não tenho o que fazer, deixa como está, vamos levando. Não, isso é um alerta para eu dizer, eu não quero mais, eu vou lutar contra isso, eu tenho esse problema, eu falo muito, eu minto, eu faço fofoca, eu tenho que lutar contra isso. É isso que eu preciso fazer diante disso. Então, como último exemplo aqui de tantos outros que a gente poderia dar, eu quero abrir com você aqui a palavra também no livro de Provérbios, livro de sabedoria, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, versículo 20, onde está escrito: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Perdão, eu li o texto errado. É Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 20. Provérbios 29, verso 20 diz: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Do que a Bíblia fala aqui? Precipitação. Há um homem precipitado nas palavras. Antes de falar, é bom pensar.
Antes de emitir a opinião, é bom raciocinar. Antes de se apressar em dizer alguma coisa sobre qualquer assunto, é bom refletir. Em alguns momentos é bom orar, é bom pedir a Deus orientação, não é? E às vezes a gente se precipita no falar. A gente fala do que veio à mente. A gente fala do que veio ao coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, irmãos. Olha o perigo aí, não é? Então, antes de falar, antes de a gente proferir alguma ideia, alguma opinião, por exemplo, isso acontece muito no gabinete pastoral, né? As pessoas vêm, contam problemas, falam coisas, e ela espera que a gente dê alguma palavra, mas muito cuidado no que a gente fala com alguém que nos pede conselho, né? Muito cuidado com alguém que se aproxima e confia na gente e pede uma opinião ou pede uma direção. Cuidado, né? Pensar, orar, buscar em Deus, buscar na Bíblia. Eu costumo fazer assim, o que a Bíblia diz sobre isso? É a melhor maneira de eu não errar num aconselhamento. Não é dando a minha opinião, que a minha opinião pode ser falha. Quantos erros já não cometi na vida, né? Então, a minha opinião não importa muito, mas importa muito o que a Bíblia diz. Vamos buscar na Bíblia o que é para ser feito, né? Vamos buscar na Bíblia a direção que precisamos tomar. Então, a Bíblia diz aqui que não há praticamente esperança para esse que é precipitado. Diz, maior esperança há para o insensato do que para ele. Veja, o homem precipitado é como se ele não tem esperança para ele. Para o insensato tem mais esperança do que para esse que não consegue controlar e fala precipitadamente, e fala sem pensar, e fala de supetão, né? Tudo que a gente fala assim, corre um grande risco de cometer um erro, de cometer uma injustiça, não é? De falar uma bobagem, e isso traz prejuízos e consequências muito sérias. Então, o conselho bíblico é: não diga tudo o que você sente na hora que você sente. E às vezes até na hora de resolver conflitos. A gente tem conflitos, irmãos? Tem conflito, faz parte da vida. Você pode ter um amigo e de repente você tem um conflito com ele, uma discordância lá, não é o que chama arranca-rabo, né, que o pessoal fala. Tive um problema lá com a pessoa. Pode, ninguém está livre disso, mas cuidado na hora de falar. É um casal e de repente tem casal que não briga? Tem algum? Tem. Que nunca discorda de nada, deve ser múmia, né? Não deve ser gente não, né? Nunca discorda de nada, é uma múmia, né? Deve estar morto e não sabe. Então tem sempre um momento ou outro, não é que vai sair no tapa, né? Mas vai ter uma discordância. E aí de repente nessa hora da discordância a gente vai dizer o que sente na hora. E aí depois vai se arrepender amargamente. Principalmente, agora me perdoem vocês, as mulheres. As mulheres são como elefantes, não pela gordura, é porque elas não esquecem. Ninguém vai falar nada, não vão me tacar pedra. Mulher não esquece, meu irmão. Você pode fazer uma coisinha, daqui a 30 anos ela vai lembrar aquilo que você falou lá atrás, o que você fez. Mas o homem também pode sofrer desse mal. Também podemos, né, por precipitação, falar algo que sentimos na hora, porque na hora do calor, do momento, da discussão, a gente sente coisas que a gente não sentiria se estivesse em paz, se estivesse tranquilo. Quantas horas no momento da pressão a pessoa acabou falando uma bobagem e foi precipitado. Só que, como dizem aí, palavras, irmãos, não voltam, né? Palavras não voltam mais. São espalhadas e não há como recolher novamente. Não é? Uma história que eu já contei aqui uma vez, também contada, não sei se é real ou não, mas de um pastor na sua casa e, de repente, aconteceu de aparecer uma barata. E aí a mulher fez o quê? Marido, mata a barata. E lá vai ele atrás da barata com a vassoura, passou alguém na rua, viu o pastor atrás da esposa com a vassoura na mão, falou, está espancando a infeliz. Leia Maria da Penha, difamou o pastor na cidade toda, né? Ele bate na mulher e tal. E era isso? Não, não era.
Aí quando foram descobrir, aí a mulher, pastor, me perdoa. Aí ele falou, tô bom, minha irmã, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um travesseiro de penas, você vai lá no alto do morro, abre ele e sacode assim, tá bom? Aí agora que você sacudiu, você cata todas as penas, bota de volta. E aí, consegue? Não tem jeito, a palavra é assim. Depois que ela foi espalhada, depois que ela foi aumentada, depois que ela foi propagada, não tem como recolher de novo. Não tem como recolher. Hoje, ainda mais no tempo da internet, irmão. O pessoal não fala aí que a internet não perdoa. De vez em quando, o político fala alguma coisa, outro fala outra, aí você resgata um vídeo do cara 15 anos antes, olha o que você falava, agora está falando tudo diferente. Não é assim? Não volta atrás. Não tem como recolher as penas que a gente espalha por aí. Então, não diga tudo que sente, na hora que sente. Lembra que o fruto do Espírito é o domínio próprio. Está lá, não está? Domínio próprio. Dominar propriamente a você mesmo. Isso é um desafio. Como o Tiago disse, a língua é indomável. E a gente precisa domar a gente mesmo. Olha o problema. É algo tão complicado que só o Espírito Santo para nos ajudar. Sozinhos, com força de vontade, ninguém consegue. Já disse várias vezes aqui, força de vontade serve para nada, irmão, só serve para causar decepção. Você tem força de vontade por muito tempo, como você não tem pela vida inteira. Não é? Basta ver quantas dietas você já começou. Então a gente tem força de vontade por algum tempo, mas não tem para o resto da vida. E aí o domínio próprio, só quem pode proporcionar é o Espírito Santo agindo na gente. Por um momento de precipitação, muitas coisas podem ser perdidas. E o exemplo mais clássico que a gente tem na Bíblia é o exemplo de Moisés. E eu termino lendo com você aqui o texto no Salmo número 106, no versículo 32 e 33. Diz assim: Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente, ou seja, falou sem refletir, falou sem pensar e saiu. Sabe o que isso custou a Moisés? Ou seja, Deus não leva na brincadeira isso. Custou a Moisés conduzir o povo até a terra, mas não entrar nela. Custou a Moisés ver a terra com seus próprios olhos, mas não pôr os pés nela, porque ele falou irrefletidamente. Então, amados, isso são apenas alertas para todos nós. Todos nós precisamos ouvir essa palavra, porque todos nós temos esse mesmo desafio pela frente, e esse desafio é todo dia, é toda hora. Amém? Vamos orar? Fala com Deus agora, coloca diante do Senhor tudo aquilo que você ouviu, e aonde você sabe que precisa de ajuda, peça a Deus, peça ao Espírito Santo que habita em você. Pai, me ajuda, ajuda-nos, Senhor, a lutar contra esses males da língua. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar esses desafios que tantas vezes nos acometem. Palavras excessivas, palavras mentirosas, palavras inconvenientes, mentiras. Pai, tem misericórdia de nós. Palavras precipitadas, faladas com a cabeça quente, sem reflexão. Quantos prejuízos podemos ter? Reconhecemos, Pai, o nosso erro e te pedimos, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos pelo Espírito que habita em nós, incomoda o nosso coração. Para que se em algum momento algo impensado, precipitado, maldito, sair da nossa boca, que logo haja um incômodo, um arrependimento sincero e uma volta e um conserto para que o Senhor seja glorificado. Para que a nossa boca seja só para o louvor. É o que eu te peço, ó Deus, orando com meus irmãos e o fazendo em nome de Jesus. Amém.